Sexta-feira, 15 de agosto de 2025, você confere no seu Rede Alto Tietê News. Anúncio de Israel de anexação de Cisjordânia. Influenciador preso suspeito de tráfico humano e exploração sexual infantil. A 32ª edição da Expo Aflord começa nesse sábado em Arujá. E tem os gols da vitória do Palmeiras na Libertadores, além dos detalhes dos jogos do final de semana do Brasileirão. Está no ar o seu jornal. O ministro de Israel anuncia um plano para acelerar a colonização e anexação da Cisjordânia. O governo israelense pretende construir 3.400 novas moradias em assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada. O anúncio foi feito nesta quinta pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e que é uma extrema-direita. E essa medida, deixa eu explicar, gente, ela é uma resposta ao reconhecimento do Estado palestino por parte de vários países europeus. Ele defendeu a aplicação da soberania israelense sobre toda a Cisjordânia, que os israelenses chamam de Judéia e Samária. Ele afirmou que a resposta será dada com fatos concretos, casas, bairros, estradas e famílias judias construindo suas vidas. Israel ocupa a Cisjordânia desde 67. Cerca de 3 milhões de palestinos vivem no território ao lado de aproximadamente 500 mil israelenses em colônias consideradas ilegais pela ONU. A ONU pediu que Israel suspenda o projeto, conhecido como E1, que, segundo críticos, pode dividir a Cisjordânia e vai inviabilizar a criação de um Estado palestino. A União Europeia também condenou a iniciativa e pediu que Israel desista desse plano. A Alemanha, tradicional aliada de Israel, se disse firmemente contrária ao projeto. Smotrich falou durante um evento em Ma'ale Adumim, colônia que o projeto está sendo avaliado. A autoridade palestina condenou fortemente o plano e pediu sanções internacionais para impedir sua execução. Segundo os palestinos, a construção na Zona E1 é parte de um plano de ocupação que destrói qualquer chance de um Estado palestino. A ONG israelense Paz agora também criticou a medida, chamando o projeto de fatal para o futuro de Israel e para a solução de 2 estados. Bom, vamos agora mudar de assunto e vir aqui para o Brasil. Olha só, o influenciador digital Ítalo Santos, de 28 anos, foi preso na Paraíba suspeito de tráfico humano e exploração sexual infantil. Gente, olha, ele ficou famoso nas redes sociais com conteúdos envolvendo menores de idade e tinha milhões de seguidores. O marido dele, Israel Nato Vicente, também foi preso. As investigações do Ministério Público apontam que crianças e adolescentes eram expostos em vídeos com conteúdo inadequado. As denúncias ganharam força após um vídeo do YouTube Felca, que mostrou casos de exploração de menores, como a influenciadora Camila Santos, que aparece nos vídeos desde os 12 anos. Ítalo também era envolvido com sorteios nas redes e foi acusado de lucro com o jogo do Tigrinho. A defesa nega as acusações e diz que tudo será esclarecido. A Meta, dona do Instagram, ainda não se pronunciou sobre a retirada das contas. Isso aí vai dar muita atualização e a gente vai falando aqui no seu jornal, tá bom? E milhares de jovens participaram nessa quinta do primeiro dia da Feira de Estudantes de Guarulhos 2025 no Adamastor. O evento, que tem como tema protagonistas do amanhã, reúne mais de 60 estandes nas faculdades, cursos, entidades e projetos da Prefeitura, oferecendo informações para quem busca escolher uma carreira universitária ou profissional. A feira segue nessa sexta, das 8 da manhã até 10 da noite, né? Então tá acabando aí o horário, com entrada gratuita e destaque para o Mutirão Mais Estágios, que disponibiliza mais de 5.000 vagas remuneradas aos estudantes. A iniciativa da Prefeitura é coordenada pela Subsecretaria da Juventude, ligada à Secretaria de Direitos Humanos, e traz ainda atrações interativas como simulador de voo, robôs, drones, realidade virtual, oficinas, palestras, gincanas, sorteio de brinde e bolsas de estudo. Segundo o secretário Felipe Mendonça, essa é a maior edição já realizada e foi pensada para aproximar os jovens do mercado de trabalho, muitas vezes do primeiro emprego. E a Polícia Militar, olha só, ela fechou um bingo clandestino pela 2ª vez no mesmo local na estrada de Santa Isabel, em Arujá, na noite dessa quarta.
No estabelecimento, os policiais encontraram 75 máquinas caça-níqueis em funcionamento e cerca de 30 apostadores. Também foram apreendidos mais de R$ 3.000 em dinheiro, 2 máquinas de cartão e comprovantes de pagamento. O local já tinha sido alvo de uma ação parecida em junho, quando a mesma quantidade de máquinas foi apreendida e 48 pessoas estavam no interior do imóvel. Segundo a PM, os agentes chegaram até o endereço após denúncia durante um patrulhamento. Uma mulher foi abordada na porta do local e com ela foram encontradas as chaves dos portões. Todo o material foi encaminhado à delegacia de Arujá, onde o caso foi registrado e uma perícia foi solicitada. Os apostadores foram ouvidos, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. E antes da gente ir para o intervalo, a gente vai falar de um caso aí na cidade de Arujá também. Um incêndio atingiu um galpão desativado na estrada de Santa Isabel, no bairro Arujazinho, nessa sexta. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram intensas, mas não houve registro de vítimas. 7 viaturas foram enviadas para conter o fogo. Por volta das 7h30 da manhã, os bombeiros informaram que o incêndio foi totalmente extinto. Qualquer atualização, a gente fala na próxima edição para vocês. E no próximo bloco você confere a celebração pelos 10 anos da Delegacia de Defesa da Mulher. E mais, tem o Dr. Bactéria e a previsão do tempo do seu final de semana. Já eu estou de volta com muita informação para vocês. A Alesp está rodando o estado com as audiências públicas. Audiência pública aqui na região? Eu vou. Eu vou também. Eu vou cobrar mais saúde. Eu vou pedir novas estradas. Eu vou sugerir mais cursos profissionalizantes. Os deputados estaduais querem ouvir você. Confira o dia da audiência pública na sua região e participe. Sua voz faz a diferença e pode colocar suas demandas no orçamento de 2026. Vamos nessa? Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. E teve entrega pelo Fundo Social da cidade de Arujá. A presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, entregou mais de 26 mil absorventes em 11 escolas estaduais do município ao longo dessa semana. A ação combate a pobreza menstrual e garante que alunas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a esse item tão essencial, evitando faltas e promovendo a permanência escolar. Os absorventes foram arrecadados em uma campanha organizada pelo Grupo As Cunhas, formado por empresárias com apoio de clubes de motociclistas. Os kits foram entregues aos diretores das escolas, que ficaram responsáveis pela distribuição a quem precisa. Durante a entrega, Clau Camargo também discutiu parcerias para novas ações voltadas aos estudantes da rede estadual. Segundo ela, a iniciativa promove dignidade e ajuda meninas a concluírem os estudos com mais segurança e tranquilidade. A ação complementa o Programa Estadual Dignidade Íntima e reforça o compromisso do Fundo Social de Arujá com a inclusão e a qualidade de vida da população mais vulnerável. E falando das mulheres, a primeira-dama de Suzano, Débora Rafuichi, participou nesta quinta da celebração pelos 10 anos da Delegacia de Defesa da Mulher no Jardim Santa Helena, em Suzano. Durante o evento, ela parabenizou a equipe comandada pela delegada Silmara Marcelino pelo trabalho realizado na proteção às mulheres. Ao longo da década, a unidade registrou quase 13 mil ocorrências, mais de 10 mil inquéritos, 325 prisões em flagrante e mais de 5 mil medidas protetivas. A Sala Rosa, instalada também na delegacia, oferece acolhimento psicológico às vítimas. A solenidade reuniu autoridades municipais e representantes de diversas entidades e reforçou a rede de suporte às vítimas de violência doméstica, formada pela Guarda Civil, Secretarias de Saúde, Assistência Social, Governo e o Departamento da Mulher.
Destaque também para a Patrulha Maria da Penha, que recebeu o selo nacional de prática inovadora e utiliza um aplicativo para monitorar casos com medidas protetivas desde 2022. Na área da saúde, a Prefeitura também conta com a Clínica da Mulher e a Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual e Doméstica. Já o Departamento da Mulher, localizado no Paço Municipal, orienta e direciona cada caso aos serviços necessários, como CRAS, CREAS, CRAV, SASP e a própria Delegacia da Mulher. Segundo Débora, a Delegacia da Mulher foi fundamental para consolidar a proteção às mulheres em Suzano e para o desenvolvimento de políticas públicas que vem transformando vidas com o apoio de estruturas especializadas. A Rede Altiria também esteve presente nessa solenidade aí tão especial. E agora, mudando de assunto, olha só, a 32ª edição da Expo Aflord começa nesse sábado em Arujá e segue até o dia 31 de agosto. A festa acontece aos sábados e domingos, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, na Avenida PL do Brasil, altura do quilômetro 4,5, no bairro Jaguari. Com o tema Florescendo com os Marcos Históricos, o evento traz mais de 10.000 flores em uma exposição que homenageia a evolução da humanidade, da invenção da escrita à chegada do homem à lua. O pavilhão vai ter cenários artísticos, além de shows culturais, workshops de jardinagem, espaço sensorial e pratos da culinária oriental com flores comestíveis, como pizza de temaki e massa artesanal. A flor símbolo da edição desse ano é a zinnia, que representa resistência, beleza e sabedoria. Os ingressos podem ser comprados no local ou pelo site oficial do evento. Enquanto falamos, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e também garantir os seus ingressos online. Vale muito a pena conferir, gente. Agora vamos de previsão do tempo. Olha só, hoje o dia amanheceu nublado, com clima fresquinho, né? Ao longo do dia a gente teve aquele tempo parcialmente nublado, mas sem chuva. Vamos ver como fica o seu tempo para o final de semana. No sábado, em Suzano, o dia começa nublado e com clima frio. À tarde, as temperaturas tendem a subir. No domingo, o dia começa frio com neblina. Ao longo do dia, as temperaturas sobem e o tempo fica parcialmente nublado. Mínima de 12 graus e máxima de 25. Em Biritiba-Mirim, o cenário se mantém o mesmo, com mínima de 12 e máxima de 23 graus. Hoje, o Dr. Bactéria fala sobre disbiose. Para quem tem dúvida, ele vai explicar direitinho. Dr. Bactéria, a palavra é sua. Gente, vamos falar de outro tema que também dá umas certas polêmicas, né? De disbiose. O que é disbiose? Bom, vamos entender. O nosso corpo, 90% do nosso corpo é formado pelo quê? Por germes, por bactérias, não é? O nosso intestino, por exemplo, para você ter uma ideia, né? Eu estou aqui, 90%. Se eu vou no banheiro, vou fazer o número 2, logo depois do número 2, já cai de 90% para 50%. Quer dizer, eu deixo no banheiro quase 40% do meu corpo de bactérias, deixo lá. Né? Olha que quantidade grande. E aí essas bactérias, elas vão multiplicando até chegar nesses 90%. Meu Deus do céu, quanta bactéria que eu tenho, será que vai fazer bem, vai fazer mal? Fazem bem, gente, fazem super bem. As bactérias que você tem dentro do seu organismo, principalmente lactobacilos, bifidobactérias, são grupos de bactérias que agem como se o seu organismo fosse um ônibus, elas fossem os policiais que estão dentro desse ônibus. Né? Aí nós vamos agredir. Como é que nós vamos agredir? Excesso de álcool, né? alimentos processados. Sabe aquela história de descascar mais do que desembrulhar? Né? Essa história é real, né? Descascar mais o que é? Comer frutas, comer cereais, né? Do que comer processados. Uma mortadela, uma salsicha, um presunto, embutidos, né? Tudo isso daqui tem substâncias, nitrito, excesso de sal, tudo isso tem substâncias que vão fazer o quê? Agredir não somente o seu organismo, vão agredir também as bactérias que estão te protegendo no seu organismo. Isso dá o quê? Uma disbiose. O que é disbiose? Toda uma encrenca, todo um rolo que aparece com essas bactérias. Reduz muito a quantidade das bactérias que te protegem a favor de bactérias que não te protegem, que causam doenças. Aí a pessoa começa a ter o quê? Diarreia, começa a ter problemas orgânicos, né?
síndrome do intestino irritado, que é causado por um clostrídio. Não é? Então começa a ter muitas coisas. Então o que você tem que fazer para evitar desbioses? Diminuir muito, que eu falei para vocês, descascar mais do que desembrulhar, né? Muito cuidado com alimentos processados. Aquele biscoitinho que você gosta de tomar. Gente, não estou falando para você não comer. Tá? Pode comer, mas não pode comer isso daqui todo dia. Não é? O pessoal senta para ver uma televisão, vai ver um filme, pega um pacote de bolacha desse, mata 2, 3 pacotes de bolacha com isso. Não é? Pega uma fruta, vai comer uma fruta, uma banana, uma manga, uma mexerica, qualquer disso daqui, em vez de fazer isso. Não é? Então, alimentos processados, bebida alcoólica também faz estrago no seu organismo, hein? Tá? Também, mas de vez em quando, gente, beba com consciência, isso não vai fazer uma coisa como rotina, né? Isso, né? Alimentos não adequados, refrigerante, dá muito de desbiose. Então, são substâncias, são alimentos que podem prejudicar essas bactérias que te protegem. Não é? Nós temos muitos germes chamados germes oportunistas. Olha só o nome. Oportunistas por quê? Eles estão esperando uma oportunidade para quê? Para te dar uma doença. Não é? E de repente, através dessa desbiose, você que está oferecendo essa oportunidade para essas bactérias. Por isso que acontece tanto, não é? Por isso que acontece tanta doença. Aí você vai no médico, ele fala assim, precisamos repor a flora intestinal. Aí te dá uma série de medicamentos, né? Alguns medicamentos com prebióticos, né? Mas não adianta nada você tomar probióticos, não adianta nada você tomar probióticos se você não tiver comendo também prebióticos. Que são prebióticos? São todos aqueles alimentos que te protegem, cereais, frutas, não é? Isso vai ter uma base que eles vão te protegendo. Não é? É a mesma coisa se você tiver uma ilha, vou mandar só problema, vou encher ela de pessoas. E nessa ilha, gente, não tiver comida, o que acontece com as pessoas que estão nessa ilha? Elas vão morrer, porque não tem alimento. Se você colocar um monte de alimentos não adequados, elas não vão morrer na hora, vai demorar um pouquinho, mas vão acabar o quê? Morrendo. Se você colocar nessa ilha um monte de alimentos adequados, aí elas vão viver, vão ficar por muitos anos. Tá? Então, evite a desbiose. Então, você tem uma obrigação de proteger esses micro-organismos que estão protegendo você. Tá? Então, evite a desbiose, se alimente corretamente, tá ok, gente? Né? É como aquele livro que eu escrevi, né? A saúde começa na cozinha. Né? Quer conhecer esse livro? Depois pergunta pra gente aqui, você vai ver, gente. É um livro maravilhoso que vai te ajudar a tua vida. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com as atualizações da Libertadores. E para quem está com saudade do Brasileirão, eu vou passar a tabela para vocês também. Já eu estou de volta. A Alesp está rodando o estado com as audiências públicas. Audiência pública aqui na região? Eu vou. Eu vou também. Eu vou cobrar mais saúde. Eu vou pedir novas estradas. Eu vou sugerir mais cursos profissionalizantes. Os deputados estaduais querem ouvir você. Confira o dia da audiência pública na sua região e participe. Sua voz faz a diferença e pode colocar suas demandas no orçamento de 2026. Vamos nessa? Olha só que bacana esse outdoor digital. Eu vou anunciar a minha empresa. São mais de 2.000 vezes por mês que ela vai aparecer aqui. A vantagem desse painel é que fica em uma das ruas principais de Suzano. São milhares de pessoas passando por dia, tem semáforo perto, ponto de ônibus, prefeitura e mercado trazendo muita visibilidade. Eu andei me informando e os preços são super acessíveis. Eu tenho certeza que você não vai querer deixar a sua empresa escondida por aí. Eu aprendi faz muito tempo que a propaganda é a alma do negócio. Então já entre em contato pelo telefone que está aqui na sua tela e eu tenho certeza que o painel da Baruel vai te surpreender. E eu tô de volta com o seu Resenha na Rede. Olha só, o tema agora vai ser Libertadores, né?
Tem os times aí paulistas que seguem na competição, São Paulo e o Palmeiras, que estão bem no Brasileirão, mas nessas competições acabam dando uma tropeçada, né? A gente vai falar dos jogos de ida da Libertadores. O Atlético Nacional e o São Paulo ficaram no 0-0. O Edwin Cardona perdeu 2 pênaltis, gente. Olha, o primeiro para fora e o segundo o Rafael defendeu. O jogo de volta é na próxima terça no Morumbi. O melhor é que, assim, pelo menos o São Paulo, ele vai estar na sua casa, né? Ele, fora de casa, assim, deu aquela sentida, conseguiu manter no 0-0, poderia ter se destacado mais, teve sorte nesses 2 pênaltis perdidos. Agora o jogo de volta, estando em casa, aí com a torcida, que a gente brinca que os torcedores são o 12º jogadores, né? Então acho que vai ser mais fácil e pode garantir aí a continuação do São Paulo na Libertadores. Vamos ver como que a gente vai seguir acompanhando. Na quinta-feira, ontem, teve também o Palmeiras. Agora, o Palmeiras já começou bem. Logo no começo, ele goleou o Universitário, que ficou no 4-0. Não teve tempo para o Universitário aí mostrar qualquer golzinho aí, pelo menos de ressalva, né? A equipe abriu o placar com Gustavo Gomes de pênalti. Flaco Lopes ampliou com uma bela jogada, gente. Ainda no primeiro tempo, Vitor Roque chutou forte para ampliar o marcador e esse gol foi muito bonito. Estava ali já no 3-0, então não satisfeito, Palmeiras voltou e voltou bem. Na segunda etapa, o Palmeiras diminuiu, logicamente, um pouquinho o ritmo, porque estava garantido, né? Mas fechou o placar com Flaco Lopes marcando mais uma vez. O jogo de volta também acontece na próxima semana, mas aí com uma folga bem melhor que São Paulo, né? O Palmeiras, assim, esse destaque que ele consegue, né, conseguiu aí para o Brasileirão, ele deu aquela tropeçada na Copa do Brasil e foi eliminado, tá bem no Brasileirão, conseguiu pelo menos manter aí firme e forte na Libertadores. Vamos ver como vai ser esse jogo de volta, que pode ter, já tem 4 gols aí, né? Então pode ampliar e fechar com uma goleada muito boa em cima do outro time, né? Na semana que vem a gente fala tudinho para vocês, mas tem 20ª rodada do Brasileirão. Para quem tá com saudade, a gente não vai ficar assistindo só o São Paulo e o Palmeiras, né? Na 20ª rodada tem muito jogo aí pros amantes do futebol e do Campeonato Brasileiro. Já no sábado, ó, o Sport enfrenta o São Paulo às 6h30 da tarde, viu? E o Corinthians vai pegar o Bahia às 9 da noite, jogo difícil. No domingo, às 4 da tarde, aquele jogo da TV, tem Santos enfrentando o Vasco. Vamos ver como é que vai ficar. E o Botafogo vai pegar o Palmeiras às 8h30 da noite, também no domingo. Tem jogo aí, então, para o seu final de semana, para o sábado e para o domingo, alguns jogos aí meio difíceis. Vamos ver como é que tá, como é que vai seguir aí. Na segunda a gente atualiza vocês. Já que a gente está falando de esporte, vamos falar de Michael Phelps? Ele volta a criticar a gestão da natação dos Estados Unidos. Olha, o maior medalhista olímpico da história classificou a liderança da USA Swimming como fraca e pede mudanças urgentes no sistema. Segundo ele, a voz dos atletas precisa estar no centro das decisões e não à margem. Phelps disse que sempre houve falhas, mas que elas só pioraram nos últimos 9 anos. Ele reforçou que suas críticas não são aos atletas, mas à estrutura da entidade. Em carta aberta, o ex-nadador, que tem 4 filhos, afirmou que hoje não tem certeza se gostaria de ver os filhos competindo no esporte. Ele disse que a natação mudou sua vida, mas também trouxe decepções e que o estado atual da modalidade o deixa triste e irritado. Phelps propõe reformas como uma revisão independente do Conselho Administrativo da USA Swimming, mais apoio aos atletas e investimento nas bases para recuperar o número de praticantes e promover o crescimento do esporte no país. Agora, vamos falar de esporte, mas de forma diferente. Você já ouviu falar no tapa na cara? Um dos esportes mais, gente, é um esporte no mínimo curioso, chega a ser bizarro para alguns, da atualidade, tem crescido no mundo e já tem até um campeão mundial brasileiro. Isso mesmo, o objetivo da luta é simples, acertar tapas na cara do adversário até ele cair ou perder nos pontos. Com regras rígidas, o esporte tem 5 tapas para cada competidor, com intervalos de até 30 segundos entre eles. Só vale acertar a bochecha. Orelhas, olhos, queixo estão fora do alcance.
E a modalidade também tem seu ícone brasileiro. Zuluzinho, de 1,98 m e 160 kg, filho do rei Zulu do MMA, foi campeão mundial em 2020 ao encarar uma linda russa no esporte. E o mais curioso, ele riu ao levar um dos tapas mais temidos do mundo. O nome do adversário, Vasily Kamotsky, conhecido pelo tapa capaz de derrubar qualquer um. E como esse pessoal treina, gente? Olha, alguns usam bonecos de academia, saco de boxe e até melancia para simular o impacto dos tapas. A modalidade ainda não tem um campeonato brasileiro oficial, mas torneios amadores acontecem em todo o país e começam a revelar novos nomes. E sim, as mulheres também participam das competições. O Tapa na Cara já tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais e segue conquistando fãs com sua combinação de força, resistência e muito bom humor. E aí, o que você acha desse esporte diferente? E com esse esporte diferente que eu falei aqui, eu fico por aqui, gente. Uma ótima noite para vocês e a representação desse jornal é cedinho, 7h30 da manhã. As notícias atualizadas que a gente falou aqui estão lá no portal também para você conferir e toda a programação da Rede Alto GT no nosso YouTube. Amanhã a gente tem encontro marcado.